Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba, e agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão falando sobre a escatologia consumada. E o tema da mensagem é o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Essa expressão, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, isso ainda vai acontecer ou já aconteceu? Para nós, preteristas completos, nós entendemos que essa fala, essa expressão, que por sinal tem 81 vezes escrita, falada, tanto no livro de Marcos, de João, de Lucas e de Mateus. Se você for observar, tem 81 vezes falada essa expressão, filho do homem sobre as nuvens, filho do homem, filho do homem. Então, meus irmãos, eu escolhi aqui uma passagem de Apocalipse 14, versículo 14, porque eu fui questionado e de alguém, de uma pessoa que aqui isso ainda vai acontecer. Não aconteceu ainda. Então vamos lá, vamos ler. No capítulo 14 do livro do Apocalipse, versículo 14, capítulo 14, versículo 14, diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca. Aqui está cheio de simbologias aqui, esse livro de Apocalipse. E nesse versículo 14, sim, nuvem branca, vamos lá. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Veja que aqui está falando simbolicamente. Então, meus irmãos, quando se fala o Filho do Homem vindo nas nuvens, significava, se referia ao juízo que aconteceria e que aconteceu ali no ano 70, em Jerusalém, trazendo ali a plenitude do reino, trazendo ali a plenitude da nova aliança. Entendeu? Então, essa expressão filho do homem, no livro de Apocalipse, vamos ler novamente no capítulo 14, versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Observem que nessa passagem fala sobre uma nuvem branca. E nessa nuvem estava sentado um semelhante ao filho de homem. Aqui é muito claro, o texto é muito claro de afirmar isso. Então, esse que estava sentado sobre uma nuvem tinha uma coroa de ouro e na mão uma foice. Observem. Então, mas o que significavam esses símbolos para aquela geração que iria ler e iria entender o que estava escrito ali, simbolicamente? Então vamos ver. Primeiro, eu não vou deixar essa expressão filho do homem para depois, eu vou falar por último. Então, essa expressão nuvem significava juízo, poder, uma autoridade que vinha do alto, um julgamento divino. E isso aconteceu. Isso aconteceu em 70 DC. Segundo, coroa de ouro. A coroa de ouro, meu irmão, veja, a coroa de ouro, no original, essa expressão grega é Stefanos. Eu não sei se eu estou falando legal, certo, mas é Stefano. Significava uma coroa de um vencedor.
simboliza realeza, vitória concedida por Deus. Aquele que tinha toda a autoridade. Foice simbolizava o juízo escatológico final, a separação do joio do trigo, que aconteceu em 70 DC. E essa expressão vindo sobre as nuvens, meu irmão, vou falar aqui, um semelhante ao filho do homem, né? Vindo sobre as nuvens. Essa expressão era uma profecia do Antigo Testamento, que estava escrito no livro do profeta Daniel, que foi mostrado a Daniel em visão. Vamos lá para Daniel. Daniel capítulo 7, veja bem, no versículo 13 e o 14 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então veja que foi mostrado a Daniel, entendeu? Essa profecia que iria acontecer ainda, entendeu? Mas não seria para aqueles dias, nos tempos de Daniel, seria tempos depois, lá na frente. 490 anos se passaram para isso acontecer. Então, observem que essa expressão é usada no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 14. A mesma linguagem que o apóstolo João estava fazendo, ou seja, ele se referia da profecia de Daniel. Entendeu? Que a gente liga aqui. Então, era a mesma expressão falada. Filho do homem sentado numa nuvem, semelhante a filho de homem. Então, no livro do profeta Daniel, foi profetizado, foi mostrado a Daniel de uma figura divina que receberia um reino eterno. E nós já nascemos dentro desse reino. Então, Cristo, Filho do Homem, foi o cumprimento dessa profecia. E nessa passagem do livro do Apocalipse, né, aqui, nessa passagem do livro do Apocalipse, aparece, né, como juiz soberano para se cumprir a profecia de Daniel. Cristo aparece como um juiz soberano para se cumprir a profecia de Daniel. Essa expressão, filho do homem, entendeu? Foi o Cristo glorificado. E tem mais. A expressão, volto a falar, como eu já falei no início da mensagem, a expressão filho do homem era usada por Cristo para se referir a ele mesmo, a si mesmo. Essa expressão de filho do homem em Mateus, Marcos, Lucas e João, né, aparece 81 vezes, se você for olhar direitinho. E no livro do profeta Daniel, a visão do profeta sobre como filho do homem, receberia o domínio eterno do reino. Porque até então, ali naquele período ali depois da cruz, ali ainda não era a plenitude do reino. Já se falava do reino, mas não era a plenitude do reino. Entendeu? Então, tudo isso vai se cumprir. Essa expressão filho do homem era uma profecia do livro de Daniel, onde se cumpriu em Cristo. O Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, em juízo, a segunda vinda dele que aconteceu ali, há 20 séculos atrás. Então, essa expressão, filho do homem vindo sobre as nuvens, não se aplica para nossos dias. Não se aplica em nosso contexto, em nosso tempo. Já aconteceu. Porém, os futuristas, eles pegam algumas passagens da Bíblia, né, e usam, trazendo para nossos dias. E isso causa medos às pessoas. O medo é uma coluna do sistema religioso, que traz medo às pessoas sem conhecimento nenhum, entendeu? Aí
acreditam, absorvem, né, tudo que esses homens falam. Então, meu irmão, essa, essa expressão filho do homem vindo sobre as nuvens, né, sentado sobre as nuvens, isso já aconteceu. Isso não vai acontecer mais. Estamos vivendo hoje novos céus e nova terra, o reino de Deus em nós, onde o tabernáculo de Deus desceu sobre os homens para habitar sobre a terra. Hoje, nós não estamos mais em Cristo. Nós não estamos mais em Cristo. Nós não estamos em Cristo. Nós estamos hoje no Pai. O Pai está em nós. É essa palavra que eu quero deixar para todos vocês. Deixe seus comentários, que é muito importante. Pode comentar à vontade. Deixe seu like e compartilhe os conteúdos desse canal postados na plataforma do YouTube. Saudações de paz.